Vamos ao exercício. Considere 3 recipientes abertos contendo líquido em ebulição contínua. Em um tem-se água pura. Em 2 tem-se solução de glicose na concentração de 10 a menos 3 molar. E em 3, uma outra solução aquosa de glicose com concentração 10 a menos 1 molar. Assinale a opção cujo gráfico representa a variação das temperaturas dos líquidos acima em função do tempo. Então, veja. Eu tenho 3 recipientes que estão abertos. Se eles estão abertos, a temperatura de ebulição aqui não vai ter influência da pressão. Então, a temperatura de ebulição aqui será constante, por exemplo, para a água pura. Então, obviamente, eu tenho que ter um gráfico que apresente uma temperatura constante de ebulição para o recipiente 1, que é o recipiente que contém a água pura. Então, veja, aqui ele está apresentando os 3 aumentando, ele apresentando variação de temperatura do líquido em função do tempo. Então, esse gráfico já está eliminado, porque a gente sabe que o líquido 1 não vai ter aumento de sua temperatura ao longo do tempo. No gráfico B e C, ele apresenta os 3 constantes. A gente já vai eliminar de cara pelo simples motivo de que, à medida que eu aqueço aqui o líquido 2 e o líquido 3, eu não vou ter essa temperatura constante. Por quê? Porque vai estar saindo água do estado gasoso desses recipientes. E à medida que sai água desses recipientes, essa solução vai se tornando cada vez mais concentrada. Então, vai se tornando cada vez mais difícil de eliminar ou de passar a água do estado líquido para o estado gasoso. Então, esses 2 gráficos estão eliminados. Então, vai sobrar aqui o gráfico A e o gráfico E. Então, a gente já viu, a água ela tem que ser constante, a sua temperatura. Porém, o gráfico 2 e o 3 vai ter alteração na sua temperatura. Por quê? Porque eu vou estar tendo cada vez soluções mais concentradas. E então eu tenho que raciocinar em termos de quem terá temperatura mais elevada do que o outro. Para raciocinar, a gente tem que observar aqui as concentrações desses líquidos. Então, eu estou tendo aqui, ó, 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 1 dividido por 1000, né? E 10 a menos 1 é 1 dividido por 10. Então, aqui eu vou ter concentração de 0,1 e aqui eu vou ter concentração de 0,001 molar. O líquido no recipiente 2, ele tem muito menos moléculas do que o líquido, moléculas de soluto, né? Do que o líquido no recipiente 3. Então, se o líquido no recipiente 3 tem mais moléculas de soluto dissolvidas, então eu vou ter mais moléculas de água aprisionadas. Se eu tenho mais moléculas de água aprisionadas, eu vou ter então uma maior dificuldade de passar a água contida no recipiente 3 para o estado gasoso. Vou ter muito mais dificuldade. Então, as temperaturas aqui do recipiente 3 e recipiente 2 serão diferentes. E, lógico, a do recipiente 3 tem que ser maior do que a do recipiente 2. Isso significa dizer que, então, a resposta certa é exatamente a letra A,
que vai apresentar temperatura do líquido 3 muito maior do que a temperatura do líquido 2. Se eu traçar aqui, ó, num determinado tempo, uma linha aqui num determinado tempo, a gente vai encontrar temperatura do líquido 1, temperatura do líquido 2 e a temperatura do líquido 3. E aí a gente vê que justamente a temperatura do líquido 3 é maior do que a temperatura do líquido 2. Então, resposta certa, letra A. Por hoje é só. Até a próxima.